Antes de orarmos, vamos abrir o coração para ouvir aquilo que o Senhor deseja nos ensinar hoje. Muitas vezes, corremos para apresentar nossas necessidades a Deus, mas nos esquecemos de que Ele também nos chama a meditar em Sua palavra, que é viva e eficaz, capaz de discernir até os pensamentos e intenções mais profundos do coração. As emoções são parte essencial da nossa humanidade. Elas têm o poder de nos levar a momentos de intensa alegria ou de profunda tristeza. Quantas vezes já não vimos pessoas chorando de tanta felicidade, enquanto outras se encontram tão abatidas pela dor que sequer conseguem pronunciar uma palavra? Existem também aqueles que, cheios de inspiração, colocam toda a sua energia em um propósito, avançando incansavelmente até alcançar seus objetivos. Porém, se as emoções não forem guiadas pelo Espírito Santo, elas podem se tornar correntes que nos aprisionam. A raiva, a inveja, a tristeza profunda e o ressentimento são como sementes que, quando não tratadas, crescem silenciosamente dentro de nós. A própria palavra de Deus reconhece essa ligação entre o coração e a vida do corpo. Em Provérbios 14:30 está escrito: "O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos." A inveja não é apenas desejar o que o outro possui. Ela é um veneno que mistura descontentamento, ressentimento e ciúme. E quando não combatida, corrói não apenas a nossa paz interior, mas até a nossa saúde física e espiritual. Por isso, o Senhor nos alerta a vigiar as raízes que se formam no coração. O autor de Hebreus nos lembra que devemos buscar a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote e venha causar destruição. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Glória a Deus pela paz que Ele dá. A palavra de Deus nos alerta sobre a chamada raiz da amargura. E o que é uma raiz? É algo escondido, profundo, invisível aos olhos. Ninguém percebe quando ela começa a crescer, mas quando o fruto já aparece, significa que ela se espalhou dentro do coração por muito tempo. A amargura nasce de situações reais, dores, traições, injustiças, perdas, palavras duras e atitudes que nos ferem. Todos, em algum momento, passam por experiências assim. Não existe vida humana sem sofrimento. Mas é nesses momentos que precisamos decidir. Vamos permitir que o ressentimento se enraize ou vamos escolher entregar tudo a Deus? A Bíblia é clara. A amargura não pode permanecer. Ela precisa ser arrancada logo no início, quando ainda é apenas uma semente. Se não for eliminada, com o tempo se transforma em frutos amargos, raiva, rancor, incredulidade, dureza de coração e até ódio. E esses frutos não afetam somente a vida de quem os guarda. Eles transbordam e acabam contaminando outras pessoas, família, amigos, relacionamentos e até a comunhão com Deus. A amargura é como um veneno silencioso que corrói tudo ao redor. O caminho que Deus nos mostra para arrancar essa raiz é o perdão. Perdoar não significa negar o erro, nem justificar o que aconteceu. Perdoar é escolher entregar a dor nas mãos de Deus e não permitir que ela nos controle. É declarar: Senhor, eu solto esse peso porque confio na tua justiça. O perdão é libertador. Ele quebra correntes invisíveis, cura feridas profundas e traz paz não apenas para quem perdoa, mas também para quem recebe esse perdão. Por isso, Jesus nos chama a perdoar assim como fomos perdoados por Ele. Se você crê que o perdão traz cura, escreva nos comentários: eu escolho perdoar. O perdão não é apenas um conselho opcional das Escrituras, ele é um mandamento de Deus. Jesus nos ensinou que devemos perdoar não apenas uma vez, mas 70 vezes 7, o que significa um perdão contínuo, sem limites.
Essa instrução pode parecer impossível aos olhos humanos, mas se torna possível pela graça do Espírito Santo que habita em nós. É importante compreender que o perdão não é apenas para quem nos feriu, mas também para nós mesmos. Guardar ressentimento é como carregar uma prisão dentro da alma. Cada lembrança dolorosa funciona como uma corrente que nos prende ao passado, impedindo que avancemos em liberdade. Quando perdoamos, abrimos a porta da cela e escolhemos não mais viver como prisioneiros da dor. A Bíblia nos ensina que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa liberdade não é apenas espiritual, mas também emocional. A ciência moderna confirma aquilo que as Escrituras já declaravam há séculos. Emoções negativas, como raiva e amargura, podem causar doenças físicas, enfraquecendo o corpo e o coração. Por isso, perdoar não é apenas um ato espiritual, mas também um caminho de cura e restauração integral. Além disso, a falta de perdão destrói relacionamentos. Ela gera muros de separação, quebra a confiança e impede que o amor de Cristo seja plenamente manifestado em nossas vidas. Já o perdão reconstrói pontes, restaura a comunhão e nos torna testemunhas vivas do caráter de Jesus, que mesmo na cruz declarou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Quando escolhemos perdoar, mesmo quando não sentimos vontade, damos um passo de fé. É uma decisão consciente de confiar que Deus é justo e que Ele cuidará de nós. O perdão não é sinal de fraqueza, mas de força espiritual. É a vitória do amor sobre o ódio, da graça sobre a vingança. Se você deseja viver essa liberdade do perdão, declare nos comentários: eu escolho ser livre em Cristo. A caminhada do perdão não é algo que acontece apenas uma vez. Muitas vezes, a mesma lembrança dolorosa volta à mente e novamente precisamos escolher liberar o perdão. É como arrancar uma erva daninha que insiste em crescer. Cada vez que a mágoa reaparece, precisamos entregá-la de novo nas mãos de Deus, até que o coração esteja completamente curado. O inimigo deseja manter as pessoas presas em ciclos de ressentimento, vingança e dor. Ele sussurra mentiras, reacende memórias antigas e tenta alimentar a ferida para que nunca cicatrize. Mas o plano de Deus é diferente. Ele nos chama para uma vida de paz, liberdade e abundância. E essa abundância não é a ausência de lutas, mas a certeza de que, em Cristo, nenhuma ferida tem poder de nos aprisionar. Quando pensamentos de raiva ou ressentimento surgirem, a atitude correta é levá-los cativos à obediência de Cristo. Quando a inveja tentar se manifestar, o antídoto é a gratidão. Quando a raiz da amargura tentar se estabelecer, a resposta deve ser a verdade e o amor de Deus. Assim, aos poucos, o coração vai sendo moldado e fortalecido para viver em plenitude. O perdão traz não apenas paz interior, mas também nos torna reflexos vivos do caráter de Jesus. Quando alguém observa em nós a capacidade de perdoar, mesmo em situações dolorosas, está diante de um testemunho poderoso da graça divina. O mundo pode até não compreender esse tipo de amor, mas não consegue negar o impacto de um coração transformado. Manter o coração livre de ressentimentos é também preservar a comunhão com Deus. O Senhor não se agrada de um coração endurecido, mas Ele habita em um coração quebrantado, disposto a amar. E é justamente nesse ambiente que a paz de Deus age como uma proteção, guardando a mente e o coração contra os ataques do inimigo. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, guarda meu coração em tua paz. Seguir o caminho do perdão é escolher viver em liberdade. Não significa esquecer o que aconteceu, mas significa não permitir que a dor determine o futuro. Quando entregamos nossas feridas a Cristo, Ele transforma cicatrizes em testemunhos, marcas de dor em marcas de vitória.
O perdão é uma chave que abre portas para uma vida mais leve, para relacionamentos restaurados e para uma comunhão mais profunda com Deus. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 12, 9, 12, que o amor deve ser sincero, que devemos odiar o mal e nos apegar ao bem, ser dedicados uns aos outros em amor, honrar uns aos outros acima de nós mesmos, ser fervorosos no espírito, servir ao Senhor, alegrar-nos na esperança, sermos pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Esse é o retrato da vida de alguém que escolheu perdoar e andar em amor. Quando guardamos mágoas, perdemos paz, saúde, alegria e até proximidade com Deus. Mas quando decidimos perdoar, encontramos cura, restauração e renovação de forças. O perdão é um ato de fé, pois confiamos que o Senhor cuidará de nós e fará justiça no tempo certo. Hoje você pode escolher soltar o peso que tem carregado. Pode decidir não mais ser refém da amargura, mas viver enraizado no amor de Cristo. Pois quando o amor de Deus é a raiz, o fruto será sempre paz, alegria e vida em abundância. Agora, una seu coração em oração. Senhor, eu entrego diante de Ti toda mágoa, toda dor e toda lembrança que tem me aprisionado. Ajuda-me a perdoar como fui perdoado por Ti. Restaura meu coração, guarda minha mente e enche-me do Teu amor. Que eu viva em liberdade, refletindo a Tua graça e sendo testemunha do Teu poder de cura. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários: eu recebo a paz de Cristo em minha vida.